Bom dia, meu nome é Robertiele e eu vou apresentar o trabalho Desenvolvimento de uma estufa com sistema automático de fertirrigação. Bem, esse projeto então ele foi idealizado no momento em que havia um maior consumo de defensivos e de fertilizantes. Obviamente hoje em dia não se tem mais como não utilizar defensivos e fertilizantes em uma produção em larga escala, mas a ideia aqui é sugerir métodos para se reduzir esse consumo, né? Então foi pesquisado que a estufa, ela por si só já é um ótimo método de melhorar a produção, visto que ela gera um ambiente ideal para as plantas, fazendo com que as plantas se desenvolvam mais fortes e reduzindo consequentemente a necessidade de defensivo agrícola. Entretanto, a estufa sozinha, sem nenhuma manutenção, ela só é um retardatário na produção, visto que ela vai esquentar muito ou vai ficar muito úmida, então há necessidade de se fazer um controle. E para esse controle nós utilizamos e esse controle que nós objetivamos fazer, né? Nós utilizamos também para fazer esse controle o Arduino. Então, os objetivos. De maneira geral, os objetivos é aumentar a produtividade das culturas, tornando elas mais baratas, limpas e sustentáveis. E reduzir, obviamente, a quantidade de defensivos e fertilizantes. De uma maneira mais pontual para nós, estudantes, alunos, né? Desenvolver um ambiente controlado e utilizar ao máximo as funcionalidades do Arduino. E para isso a gente seguiu alguns passos, né? Primeiro, a gente fez a questão do gerenciamento do projeto, né? Ficamos planejando e determinando como que iríamos proceder com esse projeto. Depois nós fizemos as especificações dos requisitos, tanto do software quanto do hardware. Avaliamos como que nós iríamos lidar com alguns problemas, com os prováveis problemas que iriam aparecer, e detalhamos melhor esse projeto, tanto para o software quanto para o hardware, e assim fomos desenvolvendo a ideia, principalmente o software, né? No primeiro momento a gente fez primeiro o software e depois pensando melhor no hardware. Daí nós conseguimos determinar melhor quais os materiais que nós iríamos utilizar e depois como que ia ser feito especificamente o hardware do projeto. E posteriormente, com essas duas etapas cumpridas, nós iríamos proceder para os testes, né? Tanto os testes somente do software, os testes somente do hardware e os testes dos dois juntos, para depois a gente conseguir gerar um resultado. Então é um projeto bem grande, né? Bem, então, como dito, nós seguimos essa hierarquia e também nós verificamos que seria necessário utilizar o Arduino Mega, porque haveriam várias entradas, várias subetapas de controle e seria necessário utilizar o Mega por questões, né, do tamanho do projeto. E também, caso nós quiséssemos melhorar um pouco mais o protótipo e incrementar mais coisas no projeto, ele também seria capaz de acrescentar, de nós incluirmos, né, mais coisas nesse projeto. Então, desde que nós fizéssemos um protótipo inicial, né, com o protoboard e tudo mais,
nós conseguiríamos fazer a programação e os seus testes. Então, depois disso, se nós conseguíssemos, nós poderíamos então fazer o circuito impresso. Então, foi isso que foi determinado. Para os resultados, nós temos a programação, né? A programação que foi determinado como um passo bem importante que poderia ser feito e concluído, que é a programação do Arduino. Então, como dito anteriormente, foi separado em 4 subetapas, né? Controle da temperatura e da umidade interna, que precisa da temperatura e da umidade interna e da temperatura e da umidade externa. Foi desenvolvida uma lógica e colocado, foi desenvolvida essa lógica no Arduino, né? O controle da ferritigação foi necessário um sensor de potencial hidrogeniônico, né, o pH, e de condutividade elétrica, né? E para o controle de horas do dia foi então necessário um sensor de luminosidade, e para conseguirmos setar os parâmetros foi utilizado um teclado. Essas lógicas, elas todas foram feitas, obviamente, no Arduino, mas foi estruturado assim para que ficasse mais fácil de ser expressado, né? Todas elas têm, a partir do tratamento dessas informações, a saída é no display, para exibição de algumas do que está acontecendo, e, obviamente, nos atuadores, né? O que cada entrada vai gerar na estufa. E depois de nós termos essa ideia, nós conseguimos simular as partes, as entradas analógicas com os potenciômetros e as entradas digitais com os push buttons, e consequentemente fazer essas saídas, né? Alguns sensores nós conseguimos colocar já no próprio protótipo com a protoboard, e nós geramos esse emaranhado de fios que vocês estão vendo, né? A princípio ele estava funcionando e estava indo muito bem, e por isso nós fizemos o circuito interno. Vocês podem perceber que ele pode ser encaixado sobre o Arduino, e depois a gente inclui os outros sensores, né? Então isso vai gerar mais limpo, né? Um projeto mais limpo e mais organizado. Foi feito então também uma estrutura com canos de PVC para simular a estufa, e uma base de madeira para fazer a estrutura dos vasos. Essa parte do projeto ela foi concluída e ela ia ser continuada conforme a estrutura anterior. Então, nós iríamos unir todo o software e o hardware, e nós geraríamos então iniciaríamos então os testes. Só que com a pandemia isso não foi possível, a gente precisou adaptar esse projeto. E então nós fizemos uma adição de um grande tópico, que seria um aplicativo. Esse aplicativo então teve todos os tópicos básicos, né, que é a especificação de requisitos. Eu tive que estudar mais para fazer esse aplicativo. Obviamente eu estou estudando ainda para que eu consiga fazer ele. E então, para a gente não ficar parado e continuar nesse projeto. Então, para concluir, espera-se que todos esse projeto, todo o empenho que a gente está dedicando a esse projeto, ele tenha um sucesso no âmbito econômico e sustentável, né? Para que ela seja realmente aquilo que a gente estava querendo resolver, né? E também que a gente também conseguiu perceber que utilizar o Arduino nesse tópico, ele resolveu as situações básicas que nós tínhamos determinados no início, e garantiu que nós
nos adaptássemos e incluísse esse aplicativo sem mais delongas. Então, fica o meu muito obrigada pelo tempo de vocês. O meu e-mail está disponível e até mais.